veneno no nosso toba. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai entender como é que os agrotóxicos atuam no nosso corpo e como eles afetam a nossa saúde. Para isso, a gente vai assistir um vídeo do Brasil de Fato, do programa Bem-Estar, onde a gente vai entender essa relação dos agrotóxicos com a nossa saúde e vamos explicar alguns conceitos. E talvez você esteja pensando, Luna, por que num sábado de carnaval você vai querer que eu preste atenção em você falando de agrotóxico? Porque, primeiro, o agrotóxico faz parte da sua vida o tempo inteiro. Tudo tem agrotóxico. Até nos produtos ultraprocessados tem agrotóxico. Segundo, tá curtindo o carnaval? Deixa a tela ali rolando meu videozinho. Quando você voltar do bloquinho, se estiver cansado, tiver tomado um banhozinho, vai jantar, comer um negocinho, aí tu põe o vídeo, me ouve falando disso, comenta um negocinho e a gente vai mantendo, né? E é isso. Mas bora começar o vídeo. Se tratando de alimentação, vamos combinar que cada um tem um gosto próprio, né? Eu não sou muito do coentro, cominho não, sem pimenta, por favor. Bom, mas se tem uma coisa que é unanimidade, é que ninguém quer veneno no prato. Pode parecer meio óbvio falar isso, mas saiba que não, principalmente se tratando de Brasil. Afinal, nós somos os campeões mundiais no consumo de agrotóxicos. Para entender melhor essa relação, a gente conversou com a pesquisadora Karen Friedrich, uma das maiores especialistas sobre o tema no Brasil. Os agrotóxicos foram moléculas desenvolvidas, no início do século XX, justamente para serem utilizadas como armas químicas de guerra. Foram usados na Primeira Guerra Mundial, foram usados depois na Segunda Guerra Mundial, contra os inimigos. Se utilizava muito também para jogar sobre a vegetação, onde os possíveis soldados inimigos pudessem se esconder, então se jogava herbicida, aquele agrotóxico que seca a planta. Então, depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, ali início dos anos 50, tem essa indústria química, muito envolvida inclusive em crimes de guerra, a gente sabe que substâncias químicas foram usadas nos campos de concentração também. Gente, até hoje, no Laos, no Vietnã, tem pessoas que têm sequelas do uso do gás laranja na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, os Estados Unidos, principalmente, faziam muita utilização dessas armas químicas para lutar contra o inimigo. Imagina que você está numa guerra, você joga um pesticida em cima da plantação, você acaba com a produção de comida daquele país, isso vai definhar a população, então as pessoas que moravam ali, que iriam lutar na guerra, não vão conseguir lutar, acaba sendo uma estratégia de guerra também. Então, o uso dos agrotóxicos vem daí e foi muito utilizado desde essa época, principalmente em guerras. E aí, depois essa indústria precisa ganhar, E aí ela vê na agricultura a possibilidade de justamente pulverizar aquele produto que ela desenvolveu e que naquele momento já não tinha mais um mercado, Mas aí o Brasil vivia uma ditadura também militar, Então a nossa ditadura militar, além de todos os outros horrores, também incentivou muito a instalação de fábricas aqui no Brasil, Então, fábricas de agrotóxicos. Isso por quê? Porque todo o hemisfério norte estava lançando políticas ambientais mais rígidas. Então, vamos jogar isso para onde, Sul global. Ora. Quem diria, que o norte global, os capitalistas, iriam jogar para o sul global, os condenados da terra, o agrotóxico. Quem poderia imaginar, Colonialismo químico, a gente vê por aqui. A gente usa um volume imenso, mas a gente, além de usar em volume, o que a gente usa são produtos que os Estados Unidos não usam mais, que a Europa não usa mais. Então, além da gente usar muito, a gente usa muita porcaria, Muito produto que é obsoleto, que a Europa já reprovou porque era muito tóxico se encontrado na água, que é o caso da atrazina, que é um herbicida muito usado no Brasil. O acefato, que a Europa proibiu, ele é um inseticida que causa problemas neurológicos.
muitos problemas ambientais. Então, a gente tem vários agrotóxicos que outros países já proibiram há décadas e a gente ainda usa. E a gente fez um levantamento, uma pesquisa dos agrotóxicos mais usados no Brasil, né? E aí a gente viu que 70%, ou seja, a cada 10 litros de agrotóxico, 7 são de agrotóxicos reconhecidamente cancerígenos, que causam problemas hormonais ou reprodutivos, ou causam bebês, né, com malformações, bebês que nascem com várias alterações. Ou seja, 7 em cada 10 litros. Isso é 70%, é coisa abessa de produto muito tóxico e tóxico crônico, tá? Quando a gente diz crônico, são aquelas doenças que vão levar muito tempo para aparecer, né? Então, assim, individualmente, né, a gente, e quando eu digo individualmente, a gente tem mais de 500 princípios ativos de agrotóxico registrados no Brasil, que vão ser misturados entre eles ou com outras substâncias e geram mais de 2.000 produtos no mercado, tá? Então, além de individualmente eles serem muito tóxicos, o que acontece na ponta? Se a gente come um prato de comida num restaurante ou em casa com um alimento que não é orgânico, né, a gente vai estar comendo ali uma mistura de um monte de alimento. Né? A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que ela publica resultados, né, de vez em quando, sobre o que tem de agrotóxico nos alimentos, né, que ela coleta, processa, etc., a gente vê que mais de 30% são de misturas. Né? Nos últimos resultados que ela divulgou, os dados por amostra, uma amostra, né, de um determinado alimento tinha 21 tipos diferentes de agrotóxico. Então, como eu falei, um agrotóxico pode causar um problema, ou pode não causar nada, ou pode causar muito pouco, mas esse coquetel aí, né, a chance disso interagir e potencializar os danos é muito grave. A gente vê, então, o Brasil, né, e aí tem autores que chamam de paraíso da poluição. Então, é muito interessante, né, que justamente as tecnologias mais sujas a gente ainda continua mantendo. E, gente, os agrotóxicos, eles não só prejudicam a nossa saúde como indivíduos, como eles penetram no solo, vão acabar nos lençóis freáticos, vão poluir os rios, os lagos e vão chegar no oceano de alguma forma também. Então, olha o quanto que tem de consequências do uso de agrotóxicos. Ele não só faz mal pra gente, como faz mal pro meio ambiente. Então, assim, por que a gente ainda tá utilizando tanto agrotóxico? Tem outras alternativas? A gente sabe que tem, porque a gente, inclusive, já reagiu a um vídeo aqui neste canal mostrando o quanto a Coreia do Norte, hoje em dia, tem uma produção super tecnológica de alimentos, todos orgânicos, sem uso de nenhum pesticida. Para além disso, se vai usar pesticida, por que a gente ainda está usando pesticida que é proibido na Europa e nos Estados Unidos? Por que a gente não proibiu aqui também? E esses agrotóxicos, eles chegam no nosso prato de inúmeras formas, porque engana-se quem vai falar de tipo, agora a gente não pode então nem comer salada mais porque a salada tá cheia de agrotóxico. Então, eu vou te falar que os ultraprocessados também estão cheios de agrotóxico, porque o biscoito recheado que tu come na tua casa, ele é feito com farinha de trigo. Trigo esse que foi plantado e produzido no Brasil, e para ser plantado e produzido no Brasil, utilizou agrotóxico. Então, não adianta falar que tem que parar de comer salada porque o agrotóxico está em todo lugar. E o agrotóxico está em todo lugar porque a gente tem uma bancada do agronegócio na política que passa um monte de lei para favorecer cada vez mais o uso de mais agrotóxicos nas lavouras. Cada vez mais e cada vez agrotóxicos que fazem pior para a nossa saúde. Para depois eles irem lá e falar que são contra o aborto. Mas na hora de liberar agrotóxico que causa abortos espontâneos nas mulheres, malformações fetais, eles não estão nem aí. Então, mais uma vez, escancarada a hipocrisia da direita e da bancada do agro, que se diz muito que bem a favor da vida, mas no final das contas tá só cagando para a qualidade de vida tanto da população que já tá aqui, né, brasileira, nós, trabalhadores e trabalhadoras que comemos esse alimento, quanto as crianças que ainda estão para chegar, quanto as novas vidas que eles se dizem tão defensores. Pronara, ele é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Esse programa ele foi elaborado
nos últimos anos do governo da presidente Dilma, ele foi elaborado por diversos atores, então não só do governo, né, o Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente, da Saúde, organizações da sociedade civil, a Fiocruz estava lá, a Abrasco estava lá, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, estava lá, justamente nessa comissão que elaborou esse programa para reduzir agrotóxicos, né? Vejam que não é assim para acabar para sempre, né? E aí esse programa ele foi elaborado a partir do que a gente já tem de normas. Então, assim, todo essa celeuma aí que o Ministério da Agricultura faz, o agronegócio faz, não se sustenta, né? A gente sabe que o que está por trás disso a partir do momento em que a gente revelar como que está de fato a água brasileira, como que está de fato os alimentos que a gente consome, como é possível produzir sem tanto veneno, como é possível o próprio agronegócio resistir sem os venenos mais tóxicos que as indústrias estão despejando aqui, né? Então, é possível a gente adotar medidas que vão reduzindo os impactos nocivos dessa prática, né? E não é de um dia para o outro. Então, o Pronara organiza isso, né? Então, por que ser contra isso? Por que ser contra isso? Porque é mais lucrativo ser contra isso. O bioinsumo ele é usado pelos povos e comunidades tradicionais, nossos povos originários, né, de outra forma, né? Então eu acho que assim é também um resgate dessa nossa cultura, dessa nossa história e proximidade com o campo, né? O Brasil, toda a história do Brasil é toda movida, né, pelas culturas, pelas extrações, pelo café com leite, como tudo influenciou nossa política e nossa história. Permitir isso, né, facilitar o acesso desses produtos, vamos botar produtos entre aspas, né? Porque na verdade assim justamente são, né, potências da natureza em que a gente está organizando. A gente espera só que os grandes fabricantes também não tomem conta disso, né? Porque a gente sabe que tudo que eles podem ver um mínimo de lucro já estão de olho, né? E o importante é isso, né? Eu acho que é esse resgate dessa nossa agricultura e que produz alimento, que sempre produziu alimento, sempre nos alimentou. E para provar que existem sim outros caminhos possíveis, a gente vai mostrar logo quem está fazendo escola nesse sentido. Então bora cruzar o planeta e desembarcar na China, onde as plantações de orgânicos chegam a ultrapassar o tamanho de estados inteiros aqui no Brasil. Nosso correspondente em Pequim, Mauro Ramos, conta essa história. Fala, Mauro, tá aí na China? Beleza, vai começar a matéria. Pode começar? Show de bola. A produção e consumo de alimentos orgânicos na China vem crescendo a cada ano. Em 2023, as vendas de produtos orgânicos na China superaram os 100 bilhões de yuans, mais de 82 bilhões de reais, tornando o país o terceiro maior consumidor de produtos orgânicos do mundo. A área de produção de orgânicos chegou a mais de 4 milhões de hectares, o que é quase o tamanho do estado do Espírito Santo. Assim, a China se tornou o quarto maior país de plantio agrícola orgânico do mundo. E a China é um ótimo exemplo para a gente se espelhar, porque a China é um país gigante, de tamanho continental, assim como é o Brasil. Um país superpopuloso, um país que tem uma população gigante, então é um bom exemplo para a gente comparar com o Brasil. Porque por mais que a Coreia do Norte tenha feito isso de uma forma incrível, a Coreia do Norte é um país muito pequeno, que tem condições muito específicas, que é bem diferente do relevo, da flora, da fauna brasileira. Então, a China, apesar de ter relevos e faunas e floras diferentes, é mais parecido em relação a tamanho. Então a gente consegue aproveitar um pouco melhor o que a China pode oferecer de experiência em relação à produção de alimentos orgânicos aqui para o Brasil. E já que a gente faz parte do BRICS, né, que a China está junto com o Brasil, eu acredito que seria bastante fácil fazer essa exportação de ideias e formas para diminuir a quantidade de agrotóxico que a gente consome para aumentar a produção de orgânicos. Porém, contudo, entretanto, todavia, o governo tem que ter vontade de fazer isso e aparentemente não está rolando, né? Mais de 18 mil empresas em todo o país já receberam mais de 30 mil certificados para seus produtos orgânicos, segundo o relatório da Administração Nacional de Certificação e Acreditação. Uma delas é a Cooperativa Orgânica Vila Caracol, que fica no distrito de Minhyun, em Pequim.
Localizada na área de proteção de fontes de água secundárias nacionais, ela possui mais de 24 hectares com 126 estufas para a produção de frutas e vegetais. 园区呢是轮种120多种作物，我们这里大概有20多个当地的农民作为种植组，同时还有10位是运营组的成员，整体的话大概有30多个员工。园区呢一年四季呢，有特色的产品是像水果番茄和草莓以及葡萄。我们的销售方式呢，一是以会员制为主，就是我们的会员会在每一周定期向我们下订单，然后我们给他做这种不同产品的搭配。A agricultura na China conta com diversos subsídios que vão desde incentivos para a produção de grãos, aquisição de maquinário e também a produção orgânica. Desde 2006, as atividades agrícolas deixaram de ser taxadas no país. Entre as razões para esses incentivos estão, por um lado, a garantia da segurança alimentar, dado que a proporção de terras agricultáveis por pessoa na China é menor do que a média mundial, e, por outro lado, os subsídios visam aumentar a renda dos agricultores. Apesar do rápido desenvolvimento e urbanização nas últimas décadas, as áreas rurais continuam sendo as que mais enfrentam desafios relacionados à pobreza. 中国呢，农业是免税企业，所以说我们并不能带来额外的税收，但是在就业的时候，我们会优先考虑当地的农民。同时呢，我们也会有一些叫科技农业进农村的项目，就比如说有一些农户在我们当地有自己种植，但是他可能遇到了一些种植的问题，就会来我们这边，就是会向厂长请教如何呢把这个菜种得更好，这也是我们为当地农民所做的一些事情。 A Vila Caracol fica próxima ao reservatório Miyun, construído em 1958 para prevenir enchentes na capital chinesa, e hoje é a principal fonte de reserva de água potável da cidade. Ao longo das décadas, diferentes atividades agrícolas na região do reservatório foram limitadas para garantir que a água não fosse contaminada. 我们2024年首批被评为了示范村，北京市示范村第一个示范村。那么我们在这个工程当中，这个政府、我们的各级组织为我们投入了大量的资金，也将近3000多万，然后给老百姓改电，那么环境提升。 我们的产业发展，包括我们建大棚，这样呢，都给我们壮大集体经济得到了很大的效益。有机种植呢，就是我们理解的没有农药、化肥，就在中国的整个这个，它是分成一个三角形的状态，最底层的叫无公害，然后是绿色，然后是有机。无公害呢，就是我们平时在市场可能见到的这种大宗商品，比较多的就是无公害产品。 然后呢，绿色呢是在一定限制范围内可以使用一些药物和肥料，有机呢是完全按照无农药、无化肥、无添加的这样标准来检测的。其实像我们在日常吃这个菜的时候，如果光靠清水洗是很难把这个农药洗掉的。 Tem plantações sustentáveis na China, mas é claro que no Brasil também. Inclusive, por aqui tem nome e sobrenome e mais de 41 anos de história. Estamos falando do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST. Toda essa luta e trajetória está com uma exposição fotográfica itinerante agora em Belém do Pará. Sob o nome Pelo Direito à Memória, a luta pela terra e o MST Pará, cerca de 110 fotografias de militantes, apoiadores e fotógrafos foram expostas no centro de Belém, durante a Feira Estadual da Reforma Agrária. Os olhares curiosos passeavam pela história do movimento, marcada por tragédias como o massacre de Eldorado do Carajás, mas por sorrisos infantis e marchas em defesa de direitos. Eu tive a oportunidade de testemunhar, de registrar, de poder, por meio das fotos, fazer esse registro da memória do MST aqui no estado do Pará. Então, o sentimento que eu carrego, que eu tenho em relação a isso, é um sentimento meio que de dever cumprido, porque registrar, resgatar um momento, uma situação que a gente também faz parte dela, é como se eu também estivesse contando a minha própria história. Cada imagem, ela representa um momento da história do MST. Então é uma importância grandiosa, extraordinária,
por essa contação de história por meio das imagens. O acervo reúne ainda fotografias da luta pela terra no início da década de 80, antes mesmo da criação do movimento Sem Terra. Claro que foi um período difícil, né? Porque primeiro pela própria situação ainda da ditadura, também porque naquela ocasião já eu dizia que era difícil, uma missão quase que impossível acompanhar toda a movimentação, todas as ocorrências pelo estado do Pará. Contemplada pela Lei Paulo Gustavo, a exposição representa um esforço coletivo de décadas. E essa luta realmente tem sido travada com bastante garra, bastante dedicação de um coletivo, né, de uma coletividade, e que deve prosseguir nessa linha, né, em que nós podemos apoiar enquanto sociedade civil organizada. Devemos estar próximo disso, que é o direito de cidadão, né, direito nosso, de brasileiros, pelas terras que são disputadas de maneira bastante desigual e muita violência, né? A exposição fotográfica também marca o que a gente acredita que seja a arte e a cultura produzida pela classe trabalhadora. A cultura que é também toda forma de reprodução da vida, mas que, sobretudo, a arte e a cultura produzidas para a transformação da realidade. A exposição é itinerante e vai percorrer assentamentos e cidades de outras regiões do estado. É uma exposição que está em construção. Ela está para crescer, para ser alimentada pelo conjunto das memórias que se acrescem quando visualizam, quando visitam a exposição, quando dialogam sobre ela. Então, é uma exposição em movimento, tanto por ser itinerante na sua instalação, mas também por estar disposta a crescer junto com as suas memórias, junto com as memórias coletivas do Movimento Sem Terra. Ai, gente, é muito lindo de ver essas imagens, né? É muito emocionante a gente ver a história do MST, que é esse movimento que luta há tanto tempo para levar comida de qualidade sem veneno para a mesa das pessoas, além de lutar para que os camponeses, para que os pequenos produtores, para quem realmente se importa com a terra e cuida da terra, possa cuidar realmente de fato e não entregar a nossa terra na mão de grandes latifundiários e grandes empresas de produção de alimento que não estão nem aí para a nossa saúde, nem para a saúde do meio ambiente e que vão cada vez mais atochar veneno no nosso toba. Então, se a gente quer que a nossa comida pare de vir com veneno, veneno que mata, veneno que causa câncer, veneno que é realmente tóxico para a nossa saúde, a gente precisa primeiro lutar por uma reforma agrária, né? Porque não tem como a gente continuar com a concentração de terras como é, do jeito que está hoje no Brasil, com as pessoas que são herdeiras das capitanias hereditárias, que até hoje têm controle dessa terra, com invasão de terras indígenas, sabe? Não dá pra gente continuar com a luta do campo do jeito que está hoje. E o MST faz esse trabalho incrível, inclusive de levar educação para comunidades camponesas, educação de qualidade, comida de qualidade, afeto, cultura, arte. E é essa sociabilidade que a gente quer, essa sociabilidade que vai fazer com que a gente viva em mais harmonia com o meio ambiente e que a gente possa continuar vivendo nesse planeta. Então, vamos organizar o nosso ódio, organize o seu ódio no MST, vá ver essa experiência do campo, ou organize em algum outro partido, o P, PCBR, se você for profissional da saúde, no SAMECA, se você for advogado, no júri, se você for professor, pedagogo, no CZPEM. Então, organize esse ódio, porque só a organização da classe trabalhadora vai poder fazer com que a reforma agrária seja cumprida e que a gente possa ter alimento de qualidade na nossa mesa, para que a gente possa comer alimentos orgânicos, para que a gente possa ter saúde na mesa e não veneno, porque se depender do governo brasileiro, a gente não vai ter. E como é que a gente consegue reparar a diferença do governo brasileiro para o
governo chinês em relação ao cuidado da sua população, ao cuidado da saúde da sua população. Vocês viram que quem trabalha nas estufas são os camponeses que estavam ali, são os locais. Então, os alimentos são produzidos pelo povo para o povo. E é isso que a gente quer, é isso que a gente deseja. A gente deseja reforma agrária, a gente deseja socialismo e a gente deseja socializar a fartura e não a escassez. E é isso, se você chegou até o final desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo do canal. E se você gostou desse conteúdo, eu aposto que você vai gostar ainda mais da área de membros aqui do canal, que tem conteúdos exclusivos. E agora vocês podem curtir o bloquinho de vocês em paz, tá? Beijos, aproveitem o carnaval, usem camisinha e se cuidem nesse calor, viu? Bebam bastante água.